A lista de confusão causada pelo Papa Francisco. A confusão causada pelo Papa Francisco na Igreja Católica está fora de controle. Tem havido tantos incidentes nos últimos 4 anos que os detalhes, apesar do grave dano, são muitas vezes esquecidos. Em um esforço para encorajar a oração para o fim da confusão e desorientação na Igreja, a revista LifeSite apresenta a seguinte lista de preocupações com o Papa Francisco. Amoris Laetitia. O documento há tanto tempo aguardado para trazer os esclarecimentos necessários ao Papa, serviu para aumentar a confusão em todo o mundo, quando o próprio Papa aprovou interpretações que permitiram que a Santa Comunhão fosse dada aos católicos divorciados e recasados. Rebaixamento de Burke. O cardeal Raymond Burke foi removido de um dos mais altos cargos da Igreja, como a Suprema Justiça da mais alta corte da Igreja. Em vez disso, ele, um dos cardeais mais fiéis, recebeu uma posição em grande parte cerimonial com a Ordem de Malta, e até lá seu papel foi despojado. Coabitação. O Papa Francisco disse que coabitações com fidelidade são casamento real, e tem a graça do casamento real. Em outra ocasião, quando o Papa fez observações semelhantes, o confidente papal Antônio Spadaro tweetou uma foto do Papa cumprimentando um casal que prefere viver juntos sem se casar. Emma Bonino. Papa considera a principal promotora de aborto da Itália, uma das grandes esquecidas da nação. Em uma entrevista com Corriere della Sera, o Papa Francisco elogiou a impenitente líder abortista e defensora do aborto da Itália, Emma Bonino, como uma das grandes esquecidas da nação, comparando-a a grandes figuras históricas como Konrad Adenauer e Robert Schuman. Primeiro documento provisório do Sínodo. O escandaloso relatório de meio termo do primeiro Sínodo sobre a família foi visto e aprovado para a libertação pelo Papa, de acordo com o cardeal Lorenzo Baldisseri, secretário-geral do Sínodo dos Bispos. Os documentos foram todos vistos e aprovados pelo Papa, disse Baldisseri. Em uma sessão intitulada Acolhendo Pessoas Homossexuais, o documento declara os homossexuais têm dons e qualidades para oferecer à comunidade cristã. Em seguida, pergunta: nossas comunidades são capazes de proporcionar um lar acolhedor aceitando e valorizando suas vidas, orientação sexual, sem comprometer a doutrina católica sobre a família e o matrimônio. Casal confuso em gênero no Vaticano. Em 2 de outubro de 2016, o Papa Francisco se referiu a uma mulher que passou por uma cirurgia de mudança de sexo como homem. Ele se referiu a ela como tendo casado com outra mulher e admitiu convidá-las para o Vaticano em 2015, descrevendo o casal como feliz. Esclarecendo seu uso de pronomes, o Papa disse: aquele que era ela, mas é ele. Controle populacional da Santa Sé. Desde logo após a eleição do Papa Francisco, tem havido um fluxo constante de traficantes de controle populacional falando no Vaticano. Estes incluem Paul Ehrlich, o pai do movimento de controle populacional, John Bongartz, vice-presidente do Conselho Populacional Pró-Aborto, secretário-geral Pró-Aborto da ONU, Ban Ki-moon, e os controladores populacionais Jeffrey Sachs e John Chenubert. O chefe do Pontifício Conselho para as Ciências do Vaticano, Dom Marcelo Sorondo, que dirigiu a maioria dessas conferências, é ele mesmo um defensor do controle populacional, dizendo em câmera em uma dessas conferências do Vaticano, que limitar os nascimentos era uma obrigação da Igreja. Casper. Alguns dias após seu pontificado, o Papa Francisco elogiou um dos livros do cardeal Casper, e em seguida, selecionou Casper para proferir a controversa palestra de abertura do Sínodo sobre a família. Casper foi selecionado como um nomeado pessoal do Papa para os Sínodos, e se reúne regularmente com o Papa Francisco. Casper defendeu o voto dos irlandeses em favor dos casamentos homossexuais, dizendo: um Estado democrático tem o dever de respeitar a vontade do povo, e parece claro que, se a maioria das pessoas quer tais uniões homossexuais, o Estado tem o dever de reconhecer tais direitos. Lutero, pecado sério para converter. O Papa falou para uma audiência diante de uma estátua de Lutero no Vaticano, pouco antes de sua ida à Suécia, para ajudar a lançar o 50º aniversário do luteranismo. O Vaticano publicou um selo com Lutero e publicou um documento dizendo que os católicos agora reconhecem Martinho Lutero como uma testemunha do Evangelho. Em outra ocasião, ele disse que é um pecado muito grave tentar converter os ortodoxos ao catolicismo. Há um pecado muito grave contra o ecumenismo, o proselitismo.
Recusa em responder. Dúbia. Após uma enorme confusão em todo o mundo sobre a comunhão por adúlteros, 4 cardeais proeminentes enviaram uma carta ao Papa Francisco em 19 de setembro de 2016, pedindo esclarecimentos sobre 5 questões-chave. 2 meses depois, sem nenhuma resposta recebida, eles publicaram suas perguntas e pediram humildemente ao Papa uma resposta para o bem da Igreja. Apesar dos pedidos de teólogos e estudiosos em todo o mundo, e dezenas de milhares de fiéis e clérigos, o Papa recusou-se firmemente a responder. Em 25 de abril, os cardeais pediram formalmente ao Papa uma reunião para discutir o assunto, mas, depois de não receber a cortesia de uma resposta, divulgaram sua carta em 19 de junho. Entrevistas de Scalfari, aniquilação em vez de inferno. Em março de 2015, numa entrevista ao fundador do La Repubblica, Eugenio Scalfari, o Papa sugeriu que nenhuma pessoa poderia ir para o inferno e propôs aniquilação para aqueles que rejeitam completamente a Deus. O artigo diz: o que acontece com essa alma perdida? Será punido? E como? A resposta de Francisco é clara e distinta: não há castigo, mas a aniquilação dessa alma. Houve alguma controvérsia sobre a entrevista Scalfari da República. O Vaticano não verificaria nem negaria em suas partes específicas, mas publicou-o no Jornal do Vaticano e no site do Vaticano. Mais tarde, eles excluíram do site, apenas para republicá-lo novamente e, em seguida, excluí-lo novamente. Os observadores do Vaticano compararam a parte mais controversa sobre a impossibilidade de as pessoas irem ao inferno por toda a eternidade, para a declaração da última exortação do Papa Amoris Laetitia, em que ele disse: ninguém pode ser condenado para sempre, porque essa não é a lógica do Evangelho. Demissão do chefe da doutrina do Vaticano. O cardeal Gerard Muller, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, de 69 anos, foi removido de seu cargo, apesar de todos os seus antecessores contemporâneos permanecerem no cargo até a aposentadoria. Vários cardeais disseram ao Papa Francisco para remover Muller, que mantinha a ortodoxia doutrinal, já que ele se opunha à agenda de mudança do Papa. Muller revelou que o Papa o dispensou em uma conversa de 1 minuto. O movimento é amplamente visto como uma punição por se opor à agenda do Papa. Jornada Mundial da Juventude. Na Jornada Mundial da Juventude de 2016, o Vaticano divulgou um programa de sexo adolescente que negligenciou o papel central dos pais nesses assuntos, falhou em mencionar o pecado mortal, e incluiu fotos e filmes sexualmente explícitos.